Boa noite. Então, nessa última aula sobre tratamento de superfícies, vamos ter a outra aula que ainda é testes eletroquímicos. Nós vamos falar sobre a passivação. A passivação também é conhecida como anodização, devido ao fato que o metal, o qual vai sofrer o tratamento, ele funciona no banho eletrolítico, na cuba eletrolítica propriamente dito, como um anodo. E a solução, né, vai fazer a passagem corrente elétrica, e como cátodos desses banhos, você pode usar aço inox, níquel, cobre, tá? Grafite, prata, platina, mas normalmente na anodização você usa aço inox mesmo, porque o custo é melhor e fica mais em conta, né? E tem um bom rendimento, tá? Assim, a anodização, ela é muito utilizada para proteção contra a corrosão devido a alguns fatores. Ela tem a anodização em si, quando ela é aplicada, ela segue um monte de normas que são ABNTs e ASTMs, que determinam, né, na verdade, desculpa que engasguei, eles determinam os parâmetros que essa anodização e essa passivação vai ter que ter. Porque esses parâmetros são o quê? Uma vez que a passivação, ela altera a superfície do material, altera em que sentido? Aumenta muito a dureza, a resistência à abrasão, resistência à corrosão, por quê? A anodização propriamente dita e a passivação, ela faz com que na camada superficial do material se encontre uma camada de óxido. Camada de óxido a qual ela faz com que um eletrólito em si não chegue até a metal base, causando um desgaste e deterioração desse material. Porque esse óxido ele é muito insolúvel e ele possui uma camada muito fechada, os cristais são muito compactados. Então não ocorre qualquer tipo de infiltração, tá? A passivação ela pode ter ou não corrente elétrica associada. Um exemplo, as passivações por cromo, geralmente elas não possuem corrente elétrica. É usada uma solução de cromato de sódio em meio ácido, geralmente é um ácido nítrico para favorecer o pH e não atacar muito o metal. E essa solução você imerge a peça ali, deixa em questão de 10 a 30 minutos, depende do teu processo, que norma que você vai seguir, e a concentração da tua solução também. E no final desse tempo, adere a camada ao aço ou ao titânio, zinco que você esteja anodizando, vai aderir uma camada de cromo hexavalente, o qual é uma camada protetiva e que vai durar por um bom tempo, tá? Ela altera um pouquinho a dureza da peça, nesse caso, não é tanto quanto a passivação no alumínio, mas ela altera as propriedades. O interessante é que o que acontece? Os banhos de passivação, quando possível utilizá-los, eles são muito mais em conta que os outros banhos galvânicos, uma vez que você não precisa usar um anodo metálico para ser dissolvido na solução. Você não vai precisar usar um anodo de titânio, um anodo de zinco, um anodo de níquel, anodo de cobre. Por quê? Porque quem é o anodo nesse banho é o próprio metal que vai ser tratado. E não há uma deposição de camada, não altera o dimensional. Também é uma grande vantagem da anodização, porque ela não vai alterar o dimensional da peça. Porque esse tratamento não é a aplicação de uma camada, como a gente viu nos outros banhos, e sim a transformação da camada superficial. Então, por isso que ele é um banho muito, muito procurado e muito usado quando possível. Ele tem as suas normas que regem, as ABNTs, as STM, e também é bem usado na área de metalmecânica para proteção, para resistência do material. E existe o banho que vai corrente elétrica, que é o banho que você pode dar de passivação no próprio metal, sem ter o cromo junto, que é a passivação do alumínio, do zinco, que você só passa corrente elétrica numa solução ácida. Geralmente essa solução é composta de ácido sulfúrico, ácido oxálico, em proporções bem diferenciadas. Ácido sulfúrico é o maior componente, em torno de 180 gramas por litro, e o oxálico dá em torno de 1 a 2 gramas, no máximo 10, quando o banho é meio específico. Geralmente essas passivações elas funcionam a frio,
Então, conforme o banho vai sendo usado, ele vai sendo aquecido, tem que se aplicar uma refrigeração, porque o calor inibe a formação do óxido. Um exemplo, a anodização do alumínio, você tem dois tipos, anodização técnica ou anodização dura, que eles chamam, na qual altera muito a dureza da peça, e a anodização decorativa. A decorativa ela não altera tanto a dureza da peça, ela dá mais um tom dourado, mas ela dá uma boa proteção, só que não chega a ter a dureza esperada. Para vocês terem ideia, quando se fala em dureza numa peça de alumínio, quando a peça de alumínio já está anodizada com anodização dura, você pode pegar um prego e passar na superfície que não vai riscar. Claro, sem pressão, passar como se você estivesse arranhando. Ele não risca porque a dureza é tamanha que ele não é riscado nem por um metal mais duro do que o alumínio. Então ele realmente muda toda a camada superficial. E essas peças são muitas vezes passam por testes de salt spray, que são testes que identificam o tempo de vida útil do material, e eles têm excelentes resultados na prática quando precisa para indústrias alimentícias, porque são peças que não estão liberando metais porque não tem camada para ser lascada. Como um metal, quando você dá um processo protetivo, se você bater muitas vezes na peça, pode trincar aquela camada superficial e sair uma lasca. Isso não ocorre na anodização ou passivação. A camada é um filme, e esse filme é de 2,5 a 15 microns, podendo chegar até 100 no caso da anodização técnica do alumínio, mas aí é em condições especial, temperatura menos 4 graus, tempo e corrente muito bem controlada para a peça não derreter, porque sim, a peça de alumínio, quando a corrente está fora do calculado, está muito alta, você vai derreter, literalmente derreter o alumínio no ácido, tá? Então, assim, são banhos simples, apenas de mudança superficial, mas banhos de extrema vantagem. Então, você tem os banhos de passivação com cromo e sem cromo. Os com cromo, eles estão bem poucos utilizados nos últimos tempos, devido a ser cromo hexa. E o cromo hexa, todo mundo sabe que é um cromo bem difícil para se tratar, prejudicial ao meio ambiente. Então, as indústrias não veem com bons olhos a geração desse passivo ambiental, tá? Então, procuram partir para outros métodos de passivações, que são essas soluções ácidas. Também tem algumas passivações feitas com EDTA. Por que EDTA? O EDTA ele causa essa oxidação também na camada superficial, além de ser um sequestrante de metais que possam estar impurezas na superfície do metal. Então também é muito usado o EDTA para esse tipo de coisa, tá? E eu deixei aí o capítulo do Gentil, é um livro bem interessante, ele fala um pouquinho mais da passivação em si, é um capítulo curto, tá? Espero que vocês aproveitem. E qualquer dúvida, estou à disposição, pessoal. Se cuidem, fiquem com Deus e até!